com ele. Oi, Dom Cláudio. Uma boa tarde para o senhor. É um prazer conversar com o senhor aqui na Central da Esperança. E eu queria falar com o senhor exatamente sobre o sínodo do ano passado. O documento, final desse sínodo, que reuniu aí a preocupação da igreja toda, falava justamente da Amazônia. O documento chama Querida Amazônia, envolvendo a população ribeirinha, a população indígena, a floresta como um todo. Como que a gente fica diante de um caos na saúde envolvendo todas essas populações? É realmente muito assustador quando a gente vai ver o que está ocorrendo, bom, em todo o mundo, em primeiro lugar, mas, sobretudo, aquelas regiões e aquelas populações mais vulneráveis, é realmente assustador. E entre essas regiões, certamente, a nossa Amazônia e os povos indígenas e ribeirinhos, do interior, os quilombolas, etc., são os que mais estão correndo risco nesse momento. É um risco realmente assim, muito grande. E como nós ouvimos da indígena que há pouco falou aqui, realmente é desastroso porque pode atingir uma espécie de destruição dos povos indígenas. Ela falava até de um genocídio. Isso é realmente muito grave e é por isso que eu creio que nós, a igreja, e não apenas a igreja na Amazônia, mas a igreja em todo o Brasil, nós devemos estar muito atentos e estar muito juntos e tentando fazer aquilo que podemos fazer também diante das autoridades públicas, dos governos, seja o governo federal, seja o governo estaduais, locais, enfim, para que leve em consideração digamos assim, esse risco muito específico que correm essas populações ali. Então, não é algo que faz parte de toda uma grande pandemia da humanidade, da família humana, não. Também obviamente, nós devemos estar constantemente atentos. Mas o fato de que se trata de povos que têm uma vulnerabilidade toda particular em relação à imunidade, ou digamos assim, à fragilidade em relação a vírus, como esse tipo de vírus, como é o Covid-19. Então, me parece que, de fato, tudo que nós pudermos fazer, é preciso não apenas considerar isso como um dos, digamos assim, de mais um caso, mais uma coisa, enfim, que atinge a todos. Não, isso é algo que tem uma especialidade por se tratar exatamente dos povos da Amazônia, assim. Dom Cláudio, a gente estava comentando aqui no estúdio, inclusive, que cientistas, pesquisadores também estão preocupados com novas doenças que podem chegar na região Amazônia toda, como um todo, devido também ao aumento do desmatamento nesse período de pandemia. Como que vocês, igreja, estão atuando para dar assistência, uma vez que o poder público falta com a população ribeirinha e também indígena? Sim, certamente a questão do desmatamento, nós sabemos pelos dados, que não são dados, sobretudo através de organizações como o CIMI, que é uma organização de extrema confiança, porque eles têm dados, eles têm números, etc. E nós sabemos que, de fato, o desmatamento ficou muito maior, cresceu muito, desde que entrou esse novo governo, claro, que, de alguma forma, fez entender de que ele está em favor de que se desmate mais, que se invada as terras ali, também para mineração, e a questão da indústria de madeiras, etc. Esse deixar entender que vai fechar um olho para que todo mundo possa agir mesmo contra a lei, realmente é muito desastroso isso. E isso, de fato, fez com que o desmatamento e tudo isso esteja ocorrendo mais e mais. E claro que agora ainda com a pandemia do coronavírus, então isso ficou ainda mais grave ainda, porque de fato tudo tem a ver também
com esse relacionamento que os povos indígenas têm com digamos, com a natureza, com a criação, mas é um relacionamento que é feito com muita sabedoria, sempre foi feito com muita sabedoria. E não é a partir deles, da forma como eles se relacionam digamos, com a natureza, que haja maior risco, digamos assim, de novos vírus ou diferentes vírus. Não. Acontece que a forma como tudo isso está sendo devastado e todo esse sistema que eles viviam e que eles, enfim, era o seu modo de proceder, tudo isso está sendo desorganizado e muitos deles também estão sendo iludidos, claro, pelos próprios governantes e pelos negociantes, pelas grandes indústrias, seja agropecuária, seja de madeira, etc. Eles vão sendo também iludidos e enganados muitas vezes, de forma que eles mesmos começam às vezes até a colaborar sem se dar conta de que estão sendo envolvidos e que eles é que no final vão pagar uma conta muito negativa, muito séria. Então a igreja tem que estar muito perto, a igreja tem que estar muito junto, e não só para consolar, também isso é importante, para rezar junto com eles, enfim, para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, mas isso tudo tem a ver também com a vida deles. O Evangelho é um Evangelho de vida, e ali eles estão correndo cada vez maior risco de vida, eles e todos os que vivem ali, também os ribeirinhos, enfim, e mesmo nas cidades. Nós ouvimos há pouco Dom Leonardo falar lá de Manaus, quantos indígenas, tem milhares de indígenas que estão nas grandes cidades e também nas cidades médio porte, estão ali, que também estão sendo envolvidos nesse mesmo grande, digamos assim, processo de destruição dessas nossas populações originárias. Dom Cláudio, nessa semana, 65 bispos de 6 regiões diferentes assinaram uma nota pela CNBB pedindo que o poder público seja mais eficaz nessa região do país. E nós estamos vendo aí um caos na saúde justamente pela falta de leitos, pela falta de UTI. E a gente também percebe a falta de hospitais destinados exclusivamente para a população indígena. Nós sabemos que existem esses hospitais para a população indígena, mas agora fica evidente aí a falta de leitos para essa população originária. O senhor acredita que nesse momento a gente está evidenciando aí um problema, uma ausência de poder público que já vem de anos? Com certeza, sim. E é por isso também que é tão importante esse programa que vocês estão fazendo aí, porque é necessário alertar a sociedade brasileira do que está acontecendo. É importante isso, porque na verdade a gente sabe que os governos, etc., os responsáveis, eles só se movem quando sentem que há um risco de perder votos. E não é tanto a população que lhes interessa, na verdade, acabam trabalhando para ter votos, para serem reeleitos e assim por diante. Então é preciso que a população brasileira seja alertada sobre isso e que se faça pressão para que haja condições ao menos melhores do que as atuais condições. Claro que nós não somos, temos problemas em todo o Brasil também quanto a isso, questão de leitos e de hospitais, tudo isso, e de aparelhagem, digamos assim, necessária para poder combater o vírus naqueles que estão mais graves, que adoeceram gravemente, estão lutando nos hospitais. É claro, mas ali é uma região que é muito mais ainda desprovida disso do que o restante do Brasil, nós sabemos. E também porque nunca houve um interesse realmente pelas populações suficiente. O interesse sempre foi de tirar o máximo de lucro daquela região. Mas esse lucro não é aplicado nas próprias populações, ele é levado para fora. Esse é exatamente a coisa mais terrível. Dom Cláudio, a gente quer agradecer a participação do senhor aqui, trazendo essa reflexão, um pouco dessa realidade que muitas pessoas desconhecem. Muito obrigada, uma boa tarde para o senhor.